Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Arte da Oração. É com muito prazer que eu recebo todos vocês aqui no meu canal. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse recomeço, por me permitir novamente estar dando continuidade ao meu canal. E agradecer a você que já é inscrito no meu canal, que já ouviram, as narrações do livro do Joseph Murphy, A Força Cósmica do Subconsciente. Então, é um prazer ter vocês aqui. Quero pedir desculpas, porque eu fiquei um longo período sem postar vídeos, sem narrar outros livros, ao qual eu tenho vontade de narrar, mas devido a alguns problemas, que a gente tem no dia a dia e se estendeu aí ao longo de quase 8, 9 meses, onde eu tive que intensificar o meu trabalho, no CLT, trabalhando, em 2 empregos. Então eu não estava com muito tempo, e fora os afazeres domésticos, e apesar de, graças a Deus, eu ter recebido um apoio muito grande, da minha família, meu esposo, minhas filhas me ajudando, nos ajudando a sair, das dificuldades financeiras. Mas graças a Deus agora eu estou aqui para dar continuidade a esse lindo trabalho de reprogramação mental, de saber fazer orações específicas para determinadas situações, E eu tenho um grande prazer, uma grande satisfação de poder estar aqui com vocês. E neste recomeço, eu quero apresentar novamente o livro, Olha que lindo, gente. É um livro bem antigo. Eu consegui comprar ele no sebo há mais ou menos 1 ano e meio atrás, se eu não me engano. E esse livro, ele me proporciona e tem me proporcionado muitas vitórias. Há orações aqui muito extraordinárias em situações que as pessoas estavam vivendo muito críticas, situações já de não ter mais solução, e através do poder cósmico, a luz divina, ali na mente do Joseph Murphy, pôde construir orações onde ele entregava para as pessoas, ao qual reportava suas dificuldades, e elas fazendo aquelas orações de manhã, de tarde, à noite, tendo aquele compromisso de oração, a vida delas eram transformadas em pouco tempo. Então eu também me encontrei assim em situações muito complicadas, muito difíceis. Eu tenho um desenvolvimento sim em oração, já pratico a oração já há bastante tempo, mas eu tinha muitas dúvidas no sentido de que oração fazer para determinadas situações complexas que aconteciam. Muitas pessoas receberam muitas vitórias em relação à minha intercessão e tudo, mas na minha vida muitas das vezes parece que estava travado. E nós vivemos aqui em casa um período de 10 anos de muita dificuldade, onde a gente não conseguia sair de um ciclo repetitivo, e foi aonde eu me despertei para entender um pouco mais sobre a mente humana, sobre o subconsciente, que eu achava isso terrível, achava que isso era balela, achava que isso era... não fazia sentido nenhum para mim isso, mas através da gente largar a ignorância por um lado, e falou, não, se eu tô com algum problema e essas coisas se repetem ao longo, tempos em tempos tem se repetido, a gente não consegue sair, de situações, muitas das vezes só piora, tem uma explicação, E eu, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de estar estudando sobre o subconsciente, me deu a oportunidade de estar aí com algumas pessoas que entendem, de todo esse trabalho da mente humana, de todo esse desenvolvimento da mente humana. Então, eu sou muito grata a Deus por isso.
E o meu objetivo, né, com o canal é continuar com as orações, ainda mais agora que a gente já está aprendendo, né, as orações específicas para cada situação e principalmente respeitar o livre-arbítrio das outras pessoas. Isso é uma chave que mudou totalmente a minha vida, né? E também eu também ter responsabilidade em cada escolha que eu faço, em cada decisão que eu tomo. Então isso para mim, esse desenvolvimento pessoal nesse tempo que se chama hoje na minha vida, está sendo extraordinário. E aqui tem uma oração, eu vou começar, né, com uma oração que foi a chave, né, que me fez querer entender mais, porque eu vejo que nas orações aqui, ele sempre fala para a gente fazer 2, 3 vezes ao dia. E todas as orações precisam ser sentidas, né, gente? E muitas das vezes a gente faz uma oração realmente no desespero, muitas das vezes. Talvez eu estou falando para você aí que tem, né, o seu devocional, que tem a sua intimidade com Deus, né, que é expert em oração, vamos colocar assim. Mas muitas das vezes a gente faz orações muito desesperadas. E pelo que a gente tem observado, que a gente tem aprendido, orações de desespero traz mais desespero, né? E para mim foi muito difícil aceitar que pensamento e sentimento cria nossa realidade. Foi difícil aceitar isso, porque eu achava que isso era um outro evangelho que estava sendo pregado, eu achava que isso era conversa para me tirar do foco, né? Para falar a verdade, a minha cabeça bagunçou bastante até eu entender, começar a entender realmente, né, o que esses autores, porque não é um ou outro que fala sobre isso, são várias pessoas. Hoje em dia a gente pode ter até, né, eu estou falando porque eu aprendi, né, estou aprendendo, mas também como o Napoleão Hill, como o Bob Proctor, o professor Elo Couto e vários mentores mais antigos, né, que entenderam isso. Joseph Murphy entendeu isso, a Catarina Ponda entendeu isso e viu que a vida deles se deslanchava de uma forma muito linda, né? E é isso também que eu quero para minha vida, que a minha vida, que o meu propósito de vida aqui na Terra seja, né, realizado, que seja bem feito, né? No nome de Jesus, fazer realmente o que tem que ser feito, aprender o que tem que ser aprendido e colocar em prática cada aprendizado. E eu quero, nesse primeiro vídeo de recomeço, falar um pouquinho para você, né, de uma ansiedade que eu tinha muito profunda, uma ansiedade que me atormentava demais, aonde eu aumentei muito meu peso por causa dessa ansiedade. E eu venho assim, vamos colocar, lutando com essa ansiedade já tem muitos anos, mas chegou um ponto que parece que eu explodi por dentro, né? E não dava assim aquelas crises de ir pro hospital, assim, ficar ali tomando aquele soro, mas eu explodia com pessoas, né? Infelizmente meu esposo, a minha irmã, que eu amo muito, irmã de sangue mesmo, meu cunhado, eles eram alvo para minha explosão. E eles aturaram bastante tempo esse temperamento meu. E através, né, de eu querer mudar, eu querer saber por que isso acontece, eu vivi dopado de remédio, né, que não sou contra, tá, gente? Quem estiver tomando seus remédios, que toma, procure um profissional que te ajude, isso aí eu não sou contra, mas para mim, eu não queria ficar dependendo disso. Eu queria saber o porquê. Por que isso acontece? Onde que está o problema em mim que causa tanta ansiedade, que causa uma coisa que não sei controlar? Que domínio próprio é esse que eu não tenho? Né? Apesar de exercer uma fé cristã, de amar o Espírito Santo, que é a nossa centelha divina, então eu tinha essa guerra dentro de mim, né? Até eu estar preparada, que eu acredito muito que Deus me preparou também de uma certa maneira
para eu ter esse conhecimento, porque no início eu não quis aceitar muito isso, como já disse, eu achei que isso era uma distração, né? Mas eu vi que não é, e que realmente isso é uma verdade a ser vivida, né? Tem as programações mentais mesmo na humanidade, e a gente tem uma consciência, e essa consciência ela precisa de ser trabalhada, ela precisa de ser, tirar, né, esses programas de que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo, que muitos rótulos que colocam, mas então eu tenho aprendido muito sobre isso. E essa oração, eu fui fazendo ela e eu vi que realmente é verdade, porque eu rejeitei ela muito dentro de mim. É uma guerra realmente muito estranha mesmo, né? Depois eu vou fazer, quem estiver aí comigo medita em cada palavra dessa oração, e pelo grau de reprogramação mental negativa que você tem dentro de si, a gente rejeita bastante essa oração. Mas ao mesmo tempo dessa rejeição, eu fui vendo que teve também, começou a ter uns benefícios, eu senti o meu corpo, o meu ser, tudo dentro de mim, se organizando, ficando as coisas com mais clareza, as coisas com mais, sabe, mais controlável, entendeu? Eu ainda não perdi nenhuma grama, tá, gente, de peso, porque aí eu vou ter que fazer já, né, uma dieta, um tratamento, isso aí é fato, porque não é só eu parar de comer, né, de uma hora para outra, não. E essa reeducação alimentar também eu já estou fazendo, graças a Deus. Daqui a pouco vocês vão ver os frutos aí no vídeo, né, um rostinho menos inchado, né, a gente vai, né, a gente vai ter aí os resultados. Então, eu quero compartilhar, aproveitando essa era, né, que eu particularmente gosto muito das redes sociais, principalmente quando elas estão sendo usadas por positivo, para a construção de uma vida melhor, para a transformação de vidas, da nossa vida, para a transformação da sociedade. Então, assim, eu sou fã mesmo de rede social, principalmente, né, com pessoas que têm um compromisso de pegar uma ferramenta como essa e transmitir as boas novas da palavra de Deus, as boas novas desse conhecimento que está se ampliando em toda a terra, porque a própria palavra de Deus diz que a terra se encheria do conhecimento e da glória dele, e eu acredito que isso está acontecendo de uma forma muito intensa, muito profunda. Os quatro cantos, né, deste planeta Terra está sendo informado de muitas coisas, né? Eu sei que é um bombardeio de informações, sim, só que é necessário, porque o conhecimento da glória de Deus, ele precisa de chegar a todas as pessoas, e é isso que está acontecendo. E eu convido você para ser um canal também dessa transformação, a ser um canal também, né, da glória de Deus passar por você, do conhecimento passar por você, e você poder transmitir, né, o conhecimento para as pessoas, porque também, como diz que meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, agora não vai faltar conhecimento. Se for destruído é porque não deu crédito, igual, por exemplo, eu relutei muito, né? No sentido de aceitar essas informações, tal, mas eu falei, não quero ser destruída. Se é assim, então vamos fazer o que tem que ser feito, aprender o que tem que ser aprendido e colocar em prática todas as coisas. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, e desde já eu dou uma dica aqui, que é para pessoas que não suportam ver vídeo longo, como eu também não suportava ver vídeo longo, mas apesar de não suportar ver vídeo longo, eu aprendi que eu tinha que tirar um tempo para poder assistir vídeo longo, né? Porque os vídeos curtos me causavam muita ansiedade. Porque na hora que a pessoa ia dar aquela informação, às vezes na hora que a pessoa ia falar uma coisa importante, o vídeo cortava no meio.
E muitas das vezes, para achar o canal da pessoa, às vezes era difícil, achar aquele assunto que a pessoa estava falando era difícil, então isso causava, né, mais ansiedade. Então eu convido você para ter um pouco de paciência, desenvolver nessa paciência para aprender, para poder ouvir, que isso é uma virtude muito grande, você poder ouvir, poder assimilar, né, aquilo que está sendo aprendido, transmitido, né, e colocar em prática aí no dia a dia. Eu estou me desenvolvendo, tá, gente, falo no YouTube para postar vídeos. Vai ter alguns erros, as palavras às vezes não vai sair, né, de acordo, mas eu tenho que começar de alguma forma. E hoje eu agradeço a Deus que está um silêncio aqui, estou gravando esse vídeo mais cedo. Então aqui eu já falei nos vídeos, né, que onde eu narrei esse livro do Joseph Murphy, que é muito movimentado onde eu moro, então é carro toda hora, buzina toda hora, é uma cidade do interior, mas é uma rua muito movimentada. E nós temos quintais, né? Eu tenho quintal, eu não tenho animais no meu quintal, mas o meu vizinho tá. Então é cachorro latino, é o galo, um galo que também todos os meus vídeos, quando eu narrei o vídeo, ele estava ali fiel, ali cantando, mas foi feita ali as narrações dos 18 capítulos, eu fiquei muito feliz por ter conseguido narrar, né? Teve alguns travas-línguas ali, mas também tá ótimo. Eu tô melhorando, eu vou melhorar mais e mais. Esse desenvolvimento pessoal, ele vai ser cada vez mais intensificado, né? E a gente vai aí conseguir construir, né, um mundo de pessoas que oram, de pessoas que têm a sua comunhão com a centelha divina, que vai deixar a centelha divina brilhar mesmo, vai deixar as riquezas, a potência de Deus se materializar, né, na vida, e a gente vai transformar sim esse planeta Terra em um planeta maravilhoso, tá? Aí este é o livro ao qual durante esse tempo que a gente vai fazer, né, eu vou fazer alguns vídeos, né, ao vivo não, né, eu aparecendo, né, em relação a esse livro aqui, e foi até um pedido da minha filha mais nova, que ela pediu: mãe, você podia aparecer nos vídeos, mãe? Porque se ela não aparece, o pessoal gosta de conhecer as pessoas, tal. E eu relutei um pouquinho também por causa dessa obesidade. Falei: mas vou parecer gorda. Ai, a minha aparência, assim, ela me incomoda muito, sabe, gente? Então, eu falei: mas eu tenho que começar, porque, né, alguém vai ter que ver que realmente, né, eu me disciplinei, realmente eu coloquei em prática tudo que eu tenho aprendido, realmente que eu emagreci, né, que eu tenho feito a minha reeducação alimentar e por aí vai, né, as coisas que a gente vai desenvolvendo na vida da gente. E o interessante desse livro, gente, quando eu comprei ele no sebo, né, foi com um preço assim, né, nossa Deus, muito baratinho. E eu fiquei, na que eu vi ele lá no sebo, eu falei assim: gente, olha aqui, Joseph Murphy, né, eu tinha ouvido falar, tal. Aí eu folheando ele, eu achei interessante que tem um recibo aqui eu não sei se foi a primeira pessoa que adquiriu ele, se foi, né, por ter passado de mãos em mãos. É um recibo de 1979, olha aqui, ó, 1979, tá vendo? O 7 tá até cortadinho assim, ó. De uma pessoa que fez um serviço de quiropodista, né? Pessoa que foi num salão de beleza para desencravar a unha. E nesse tempo tinha nessa nota promissória, esse recibo, nota fiscal que fala aqui, ó. Então eu achei interessante, falei assim: olha, eu vou guardar isso aqui. Quem sabe um dia, fazendo uma viagem aí para o Rio de Janeiro, eu vou até esse lugar para, né, se existir esse local ainda. A pessoa não sei, né? Mas quem sabe a gente conhece esse local e nada é por acaso nessa vida. Então, quero dizer para você que eu estou muito feliz, né, com este livro e por estar estudando, né, a lei da atração. Muitos falam que existe, que não existe, que isso é marketing, que não sei o que tem. Sabe, para mim não faz diferença, porque sendo marketing ou não sendo marketing, ela existe, ela não existe. A única coisa que eu sei é que Deus existe. Então, para mim, faz
todo sentido, não fazia sentido, né? Mas eu vi que realmente tem as leis universais, tem a lei da vibração mesmo, né? Tem a lei do pêndulo, tem muita coisa. Aprender sobre tudo isso, né, seria bom, né? Mas a gente eu não sei como que eu vou desenvolver tudo isso ainda, mas eu sou muito grata, né, às pessoas que passam o conhecimento, né, tem verdade sim nisso. A própria Bíblia, eu sei que a Bíblia é muito atacada, porque realmente é um livro muito complexo mesmo, né? Ali, se você for meditando mesmo em algumas coisas, tem hora que você se ira com Deus, deixa isso acontecer isso, você é todo poderoso, como você que tá, né? A gente fica... Mas eu ainda acredito que a Bíblia ainda é a palavra de Deus. Pode ter algumas omissões, alguns acrescentar ali que não, né? E sei quem sou eu para falar. Mas o importante é que, meditando na Bíblia, meditando em tudo, né, que esses autores eles têm colocado, né, igual já tem muito tempo, né, que o Joseph Murphy escreveu este livro e vários outros livros, né, gente? E principalmente O Poder do Subconsciente, que eu já li algumas páginas também, que é extraordinário. Então a gente tem que parar um pouquinho, refletir e ver que Deus trouxe essas pessoas no planeta Terra com o objetivo de nos despertar mesmo, né? Para a gente poder ter o crescimento, ter a evolução que a gente precisa, para poder também dar continuidade ao ID de Jesus Cristo. Então, agora a gente vai fazer, né, a oração que me tirou dessa ansiedade. A gente vai fazer essa oração com muita fé, com muito carinho. E até o próximo vídeo. Beijo, fique com Deus. Inscreva-se no canal, deixe seu like, tá? E ativa o sininho para as notificações. Peço a você que dê essa força aí pro canal, para que possa crescer, porque cada vez que ele vai ser entregue para outras pessoas, eu também vou me desenvolvendo mais e mais e mais. Eu quero realmente, né, trabalhar aqui no YouTube, me desenvolver nas redes sociais, sim, quero mesmo. Isso aí é uma coisa que eu já coloquei no meu coração para eu fazer. E eu conto, né, com vocês, com os comentários, com as sugestões, tá? E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja no meu e no seu coração. Em nome de Jesus, amém. Deus existe e tudo que existe é também Deus. Sua presença e poder acham-se em meu íntimo e fluem através do meu ser sob a forma de harmonia, saúde, paz, alegria, correção, abundância e inspiração. Sou um veículo de livre trânsito para aquilo que é divino, e sei que, concentrando o pensamento e o sentimento nessas verdades, virei a experimentar todas as benesses da vida. A adoção deste hábito de orar fará com que coisas maravilhosas ocorram em minha vida, pois tal procedimento contribui para estabelecer um novo padrão de compreensão e este para a transformação da minha vida.